Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Desculpem a demora, né? Mas eu estou com uns probleminhas técnicos. Eu consigo fazer do outro canal, né? Mas aqui eu não estava conseguindo. Acho que hoje deu certo, vamos ver. Eu estou aprendendo, esse negócio é complicado, eu me perco todo. Mas eu chego lá, ainda eu chego lá, sou novo ainda. Amém? Meus irmãos, o que eu quero falar para vocês aqui é um texto mais ou menos comprido, mas é muito importante. Porque um grande rabino de Israel, que é especialista em cumprimentos de profecia e inclusive é professor, né? Esse rabino, ele aponta 4 profecias que estão se cumprindo hoje em Israel, certo? Tudo por causa dos acontecimentos aí. Primeiro começa com a transferência das embaixadas para Jerusalém. Isso é importante, inclusive profético, né? Um rabino compartilhou suas impressões sobre a transferência da embaixada norte-americana em Israel para Jerusalém e afirmou que o reconhecimento da cidade como capital da nação judaica é um cumprimento de profecias bíblicas. Amém? Isso é importante. Tudo o que acontece, a escritura é bem clara, não cai uma folha seca de uma árvore sem que Deus permita. Então tudo o que acontece no mundo e principalmente ali em Israel tem algo a ver com a Bíblia. É só prestar atenção, é só estudar que você vai descobrir, né? O nome dele, Tuli Weiss, editor da Israel Bibli, publicou o artigo no portal da emissora Christian, uma emissora cristã, Christian Broadcasting Network, CBN, se aprofundando sobre como a decisão do presidente Donald Trump se encaixa no que foi profetizado milênios atrás. No artigo, o rabino aponta o movimento de retorno dos judeus a Israel como algo sobrenatural previsto no chamado Velho Testamento, assim como o desenvolvimento tecnológico do país, que faz prosperar plantações no deserto e também se levanta como um dos principais criadores de novas tecnologias. Vamos conferir então para ver tudo que ele fala aqui. Quando o presidente Donald Trump transferiu a embaixada dos Estados Unidos da América em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, muitas pessoas de fé, rapidamente, pessoas que estão atentas aos estudos bíblicos, né? Rapidamente reconheceram o significado bíblico de tal movimento. Trump, como o rei Ciro antes dele, quer dizer, não é que ele é o rei Ciro, mas como fez o rei Ciro, cumpriu a profecia bíblica reconhecendo que Jerusalém é a capital eterna do Estado judeu e que o povo judeu merece um Israel justo, livre e soberano. Qualquer país, né? As pessoas querem o seu país justo, livre e soberano, né? No entanto, esta não foi a primeira vez nos 70 anos do Estado moderno de Israel que desempenhou-se um papel no cumprimento da profecia bíblica. Muitos dos milagres que estamos testemunhando hoje em Israel foram prometidos na Bíblia há muitos e muitos anos. Amém? Isso é impressionante. Por isso é que é importante o estudo, porque você vê que tudo está de acordo com a Bíblia. Ah, está acontecendo isso, porque está espantado. Isso já está escrito, tá bom? O reconhecimento dos exilados judeus dos 4 cantos do mundo. Primeira profecia. Ezequiel capítulo 34, verso 13, diz: Eu os tirarei do meio dos povos e os congregarei. Ok? Aí, o retorno, reconhecimento e retorno, né? Este mês, pela primeira vez, Israel ultrapassou a América para se tornar o maior centro populacional judeu do mundo. Acredita-se que o aumento da comunidade judaica tenha sido alimentado por membros que retornaram da diáspora. Israel é um país pequeno. Existem comunidades
talvez seja até maior que o número de judeus em Israel. Hoje a coisa mudou, tá bom? Porque muita gente está retornando para Israel. Pessoas de ascendência judaicas antigas, né, estão retornando. Além disso, a população judaica total chegou a 6 milhões, o que traz um significado adicional, já que este era o número de judeus mortos no Holocausto. Número 6 sempre tem essa conotação, né? Parceria espiritual entre judeus e cristãos, isso é profético também. Por isso que eu falo, por que essa tolice de ficar um julgando o outro, um condenando o outro? Porque isso é profético. E não se esqueça, uma coisa que eu falei para um grande amigo meu, um pastor, olha, muitas vezes uma porta que se fecha aqui é a porta que vai abrir para você entrar. Então agradeça a Deus. Amém? O Estado de Israel, no entanto, não nasceu através do trabalho de judeus sozinhos. Antes, como profetizado no livro de Esdras, capítulo 6, verso 14, e eles construíram e terminaram de acordo com o decreto do Deus de Israel e de acordo com os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. O Estado de Israel nasceu de uma parceria espiritual entre judeus e não judeus, principalmente os cristãos. Nos tempos bíblicos foi o decreto de Ciro que permitiu que o povo de Israel retornasse à terra de Israel e reconstruísse o templo. Ciro não era judeu, tá? Olha que coisa interessante, né? Em 1917 foi a Declaração Balfour do governo britânico que virou a maré para os judeus no exílio. Da mesma forma, em 1948, quando o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, reconheceu o Estado de Israel, ele disse: eu sou Ciro hoje. Olha só, que coisa maravilhosa. Eu sou Ciro hoje porque eu estou reconhecendo o Estado de Israel, o povo de Israel, que pertence a Israel. Ok? Como foi feito no passado, a história se repete. Nos casos de Ciro, Balfour, Truman e agora Donald Trump, foram os judeus que serviram como agentes de Deus, que facilitaram o retorno do povo judeu à sua terra. Amém? Olha que coisa maravilhosa, hein? Ciro, ele autorizou a volta do povo judeu à sua terra e reconstruiu o templo. Olha bem o que está acontecendo. Pessoas como Ciro, países, potências, fazendo a mesma coisa, só que agora no final dos tempos. Nós lemos em Isaías capítulo 49, verso 22, que o Senhor acenará para as nações. Olha, Deus vai acenar para as nações, significa o quê? Vai ordenar as nações, certo? Eu levantarei minha bandeira para os povos, eles vão trazer seus filhos em seus braços e levar suas filhas em seus quadris. Esta profecia está sendo cumprida pelo número sem precedentes de não-judeus que visitam, e muitos ficam, né, dentro do Estado de Israel, apoiam e oram por Israel, como diz a Escritura: orai pela paz de Israel, orai pela paz de Jerusalém. A revitalização do idioma hebraico também é profético, também estava profetizado e já aconteceu. O profeta Sofonias descreve que no fim dos dias todas as nações do mundo terão pureza de fala, que significa uma língua só para todos, porque o Criador mesmo fala. Ninguém mais ensinará sobre Deus, sobre a palavra, porque todos me conhecerão no mundo inteiro. Amém? Olha que maravilha. Então, como era antes de Babel, né? Todos falavam uma língua só. Voltará a ser a mesma coisa. Então, Deus não criou o homem para ter diversos idiomas, não, é para ter um idioma só. Infelizmente, é o pecado, a desobediência, a maldade que leva a isso, né? Então, tornarei os povos puros de linguagem, para que todos invoquem o nome do Eterno pelo seu verdadeiro nome, e o sirvam
de comum acordo, Sofonias 3, 9, compreendemos que Sofonias que todas as nações do mundo falarão o hebraico para proclamar o nome do Eterno em seu santo idioma. Graças em grande parte aos esforços de Eliezer Ben Yehudá, que é de 1858 a 1922, que decidiu que para ter nossa própria terra e vida política também era necessário que tenhamos nossa própria linguagem para nos unir. O hebraico é a língua oficial do Estado de Israel. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente do mundo cristão, principalmente, em aprender o hebraico para ler as escrituras dentro dos originais, né? Muitas pessoas aprendem. O que é provavelmente um passo em direção à redenção descrita em Sofonias. Além disso, tem havido uma manifestação de interesses por parte dos cristãos em aprender a Torá dos judeus. O que é Torá? Porque quando as pessoas falam, Torá é aquele livro dos judeus. A palavra Torá significa instrução. Instrução. Olha o que fala a Bíblia. Isaías capítulo 2 descreve que no fim dos dias as nações irão correr para Jerusalém, pois a Torá, ou a instrução, virá de Sião, a palavra do Eterno de Jerusalém. Isaías capítulo 2, verso 3. Desde a fundação do Estado de Israel, e ainda mais na última década, a Bíblia está sendo usada como uma fonte de união entre judeus e cristãos, começando a cumprir a visão de Isaías e o mandado histórico dos judeus de ser uma luz para o futuro das nações. Essa é uma das razões pelas quais eu criei, aqui o Rabino dizendo, The Israel Bible, para que tanto judeus como não judeus pudessem estudar a Escritura, ler as notas de estudo dos principais estudiosos da Bíblia judaica, e ver, que é em hebraico, e ver a conexão vital entre o povo de Israel e a terra de Israel. Estão vendo quantas profecias estão se cumprindo em cima disso? Por quase 2000 anos, enquanto a terra de Israel trocou de mãos entre várias potências estrangeiras, incluindo os romanos, os muçulmanos e os otomanos, a terra permaneceu completamente desolada. Mas assim como o profeta Isaías predisse, ele consolou todas as suas ruínas e fez o seu decreto como o Éden. Isaías 51, 3. O moderno renascimento do Estado judeu em 1948 trouxe consigo um desenvolvimento espantoso da terra. Israel era totalmente desolado quando os judeus retornaram. Pedras, deserto, e eles foram tudo trabalhando duro, e hoje Israel é um dos maiores produtores de alimento do mundo, certo? A ponto de, mais uma vez, o povo judeu poder reivindicar um país florescente próprio. O deserto está literalmente florescendo e crescendo. O deserto em Israel estão tendo plantações, eles vão preparando, irrigando, aterrando, e cada vez mais terras desérticas estão se tornando férteis. Isso é uma maravilha, Então o deserto está literalmente florescendo e crescendo, e nos reinos da tecnologia e cultura, Israel está entre os países mais avançados do mundo. De fato, estamos testemunhando o Senhor consolar todas as suas ruínas. Nós estamos vendo Deus agir de uma forma rápida, porque eu tive conversando com um pastor, amigo meu, e ele falou: meu irmão, eu estou impressionado de ver como Deus acelerou os tempos finais. Ele falou: eu fico espantado porque tanta coisa acontecendo
que você fica até perdido no estudo bíblico, porque são profecias e mais profecias se cumprindo uma em cima da outra. E eu disse para ele, e eu vou te dizer uma coisa, pastor, isso também está profetizado, porque a própria Escritura fala, se aqueles dias não fossem abreviados, ok? Os dias foram abreviados. Chegou um ponto em que Deus está agindo rapidamente, porque o pecado emancipou demais, cresceu demais. Estamos num movimento pecaminoso no mundo, pior do que você possa imaginar, terrível. Nós estamos vendo hoje, isso eu tive conversando com esse pastor mesmo, né? E nós falando sobre isso. Existe hoje uma naturalidade com o pecado, as pessoas em grande parte estão conformadas com os pecados. Olha, o adultério se tornou uma coisa comum. Em certos lugares, as pessoas são zombadas porque não praticam o adultério. É comum as pessoas verem pornografia. Pornografia virou uma coisa natural. Nós vemos hoje falando aí sobre maldade com as crianças também. Nós vemos como nos dias de Noé, todas aquelas podridões sendo ressurgidas, estão ressuscitando o mal. Infelizmente, existem pessoas que têm prazer na prática maligna, têm prazer na prática do pecado. Olhamos na televisão e nós vemos que o pecado torna-se uma coisa natural. Eu me recordo de uma propaganda, se eu não estou enganado, na Rede Globo, foi na Globo, agora lembro, e eles mostravam uma novela, uma mulher mostrando partes do seu corpo, né? E essa mulher falava, olha, eu gosto disso, isso é pecado, isso é bom. Vocês entenderam? É uma propaganda de divulgação do pecado. Olha, isso aqui é pecado, mas é gostoso, é bom, faz bem, pratica. Isso é um incentivo para jovens e crianças que estão com suas mentes sendo formadas. É aí que o mal trabalha muito mais. Ele começa a trabalhar forte, é nas crianças, é nos jovens. Por isso os pais têm uma obrigação muito grande de fiscalizar tudo que os pais ou que as crianças fazem. Por isso nós vemos regimes de governo, como o governo socialista, comunista, que quer desestruturar a família. Por quê? Eles são agentes malignos que querem continuar livremente trabalhando exatamente no ponto principal, na formação da cabeça dos jovens, desestruturando a família. Quando eu vi uma certa mulher, não me recordo o nome, ela é conhecida aí, mas ela falando, inclusive estava com o ex-presidente Lula, e ela disse, né? Ela disse que odiava a classe média, e ela disse que as crianças não pertencem às famílias, pertencem ao Estado. Compreenderam qual é a mentalidade? Esses governos querem o quê? Manipular a cabeça das crianças, tornar as crianças como zumbi, como escravos de uma sociedade pecaminosa. Deus destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra por causa da podridão cultural, por causa da imoralidade, por causa de toda aquela sujeira, desonestidade. Existiam todo tipo de males naquelas cidades. Eram 5 cidades, ok? E Deus destruiu justamente por causa daquela podridão. Chegou um ponto que Deus falou, não tem mais jeito, eu vou destruir. E como Abraão implorou, Senhor, se eu tiver um, eu tiro aquele um, mas eu vou destruir a cidade. Ok? Deus falou, né? É claro que Deus falou dessa forma, né? Mesmo se tiver um, Abraão, eu não destruo por causa daquele um. Quer dizer, eu tiro ele primeiro e depois destruo, como Deus fez. Ok? Quando foi no dilúvio, Deus fala o quê? Eis que a violência cresceu demais. O homem que eu criei está totalmente perdido, desorientado. O homem tinha dificuldades até de procriação. Falando mais ao português claro. Justamente por causa da promiscuidade. Justamente pelas questões de gênero, que são os males do passado que hoje estão vindo aí. Ok? Como nos dias de Noé estamos vivendo. Assim diz a Bíblia. Será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento.
A promiscuidade era tanta, era pais com filhas, mães com filhos, irmãos com irmãos, e fora isso, pessoas do mesmo gênero, fora isso, pessoas com animais. Era isso que estava acontecendo, e Deus falou: eu vou destruir tudo. Deus não se arrependeu, não, é uma tradução mal feita. Deus não se arrependeu, mas Deus se entristeceu muito de ver o homem naquela situação. E Deus falou: eu vou destruir tudo, porque chegou um ponto que não tem mais jeito. A mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Deus está prestes a agir. Deus está prestes a uma manifestação gigantesca no mundo. Está se formando forças do mal para tentar, com uma guerra, combater o Deus de Israel, o Deus, o Criador do universo. E Deus, ao mesmo tempo, está levantando todos os seus servos e arregimentando eles para a redenção final. Aguarde, em breve, estamos a um passo. A mão de Deus está para agir, e de forma poderosa e estrondosa, como nos tempos antigos. Podemos ter aí um dilúvio, não de águas, mas um dilúvio de ação da mão de Deus. E como a gente fala até na gíria, né? E sai de baixo. Quem estiver errado, a mão de Deus vai pesar, porque Deus vai purificar a terra. E a purificação vai doer. Amém? Vamos orar, clamar a Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar ao Criador e de se entregar totalmente a Ele. Não à religião, mas ao Criador. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. E eu vou passar um vídeo para vocês aqui que é de arrepiar. Tá? Eu estou preparando o material, é de arrepiar. Ok? Prepare o seu coração, porque são coisas terríveis. Shalom, um forte abraço, que o Eterno te abençoe e guarde. E muito obrigado por todo o seu carinho, obrigado por toda a sua atenção, obrigado pelo seu apoio. Shalom e que Deus te abençoe.